versículo 7. Perdão, não é 7 não. É o 19. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui eu quero pegar só uma palavra aqui, tá? Porque sobre o engano das riquezas a gente já falou, né? Aqui ele vai dizer assim, ó, as ambições de outras coisas entrando. As ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, nós vivemos esse período, né? esse tempo do chamado hedonismo, né? E de certa forma não tem um ser humano que não é atacado todos os dias com esse assunto de ambição. Não tem um, né? Há quem diga que se você não tiver ambição, você não vive, né? Há quem diga isso. Então esse é o tipo de ataque que todos nós temos sofrido. Como eu quero de certa forma concordar com esse povo que diz que quem não tem ambição não vive. Mas eu queria que os irmãos, sabe, tivesse a ambição que Davi teve, tivesse a ambição que Elias teve, tivesse a ambição que Paulo teve, sabe. Eu queria que os irmãos, como diz Paulo lá nos Colossenses, desenvolvessem um exercício diário de buscar as coisas lá de cima. Amém. Onde Cristo está sentado. De buscar as coisas do alto. E quando a gente fala de coisas do alto, irmão, não estou falando de nuvem, não estou falando de planeta, não. Eu estou falando daquilo que é chamado a vida nas regiões celestiais. Foi para isso que nós somos regenerados. E na medida que nós crescemos individual e coletivamente, porque nós precisamos desses dois aspectos para viver vida celestial. Na medida que nós crescemos individual e coletivamente, nós realmente compreendemos o que é as regiões celestiais. Nós aprendemos o que é batalha espiritual. E nós vamos nos desenvolvendo diante do Senhor como filhos maduros que podem realmente batalhar as batalhas do Senhor. Amém. E não existe coisa mais preciosa, sabe? Não tem, irmãos, eu falo isso nesses 21 anos, sabe, de ministério de evangelismo, e eu posso dizer isso para os irmãos, eu quero instigar os irmãos a isso, sabe? Que não existe coisa mais preciosa do que você chegar num lugar e você saber que você ali é um representante do reino de Deus. Amém. Você chegar num lugar e saber que o inferno todo tem que bater retirada, porque você está ali. E você foi ali para isso mesmo, para limpar espaço. Amém. Porque a palavra de Deus, ela diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Sabe? E todos esses artifícios, sabe, que tem vindo até nós, de ambição de riqueza, cuidar da vida, interesse pessoal, sabe, esses entretenimentos, essas diversões que têm chegado para roubar o nosso tempo, elas todas têm a finalidade de não permitir que a gente realmente saiba quem nós somos, que a gente realmente desfrute das riquezas que estão disponíveis para nós. Então, irmãos, quando nós passamos a ambicionar ser aquilo para que a gente foi salvo, sabe, tem esse pensamento na tua cabeça, sabe, olha assim, fala assim: Senhor, para que o Senhor me salvou? Qual que foi a tua ideia? O Senhor buscou aquele miserável, pecador da tua graça, lá naquele poço de perdição. O que o Senhor queria comigo? O Senhor queria que eu ficasse rico, trocasse de carro todo ano, fosse para a praia todo ano, tivesse bastante dinheiro para ser agiota, para comprar uma casa, mais outra casa, mais outra casa. Era esse o propósito do Senhor mesmo? Considera isso diante do Senhor. Nas tuas orações, você, jovem, vai diante do Senhor e fala assim: Senhor, por que o Senhor proporcionou tudo isso para mim? Eu nasci num lar cristão, eu tenho acesso à palavra, eu tenho pais amorosos que me ensinam sobre o céu, sobre Jesus, sobre a paz. Qual é o teu projeto na minha vida? O Senhor quer que eu seja o Bill Gates? O Senhor quer que eu seja o CEO da tecnologia? O Senhor quer que eu seja gerente de banco? O Senhor quer que eu seja médico? O que o Senhor quer de mim? Coloca isso diante do Senhor.
Porque na medida em que o propósito de Deus começa a ser revelado na nossa vida e a gente começa a se apropriar dessas riquezas insondáveis que nós temos no Senhor e aplicar na nossa vida e à nossa volta, nós estamos frutificando. E dessa forma, sabe, irmãos, dessa forma nós começamos a desfrutar da realidade do reino dos céus, do reino quando nós somos transportados, porque nós já fomos transportados, né? Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Daquela condição de condenação para as regiões celestiais. Então é um momento, irmãos, que realmente nós precisamos ambicionar mesmo diante do Senhor, que essas verdades da palavra se tornem nossas experiências pessoais e coletivas, porque algumas coisas são pessoais, mas a grande maioria das experiências gloriosas que estão reservadas para nós está relacionada com a vida da igreja. Sabe, irmãos, eu não sei como que é aqui, mas onde eu moro, os irmãos, eles não têm nenhuma dificuldade de entrar no quarto todo dia, fechar a porta e orar assim: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, me misericórdia, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda. Isso não é difícil, não. Mas quando a gente chama os irmãos para a gente se reunir como igreja e orar pelos interesses do Senhor, buscando junto que a vontade de Deus seja estabelecida na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, sabe o que acontece? Não vem ninguém. Não vem ninguém. Os irmãos não gostam de oração corporativa. E quando vem, os irmãos oram individualmente, vai cada um por um canto. Sabe? Não existe oração corporativa na vida da igreja. Não existe. É a coisa mais rara você achar 2 ou 3 irmãos para você orar junto, o que diz lá em Mateus 19, se 2 de vocês concordarem, será feito. Não existe. É um brinquedo, cada um para si, cada um puxando a sardinha para o seu lado, cada um querendo do seu jeito, e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela continua lá nas regiões celestiais. Amém. Enquanto nós estamos vivendo um inferno aqui, porque a gente não tem compreensão do porquê que nós somos salvos, qual que é o propósito, por que o Senhor quer que os nascidos de Deus cresçam. Sabe por que o Senhor quer que os nascidos de Deus cresçam? Lembra daquele texto que nós lemos lá no Canto dos Degraus, que fala dos filhos da mocidade, de como é precioso os filhos da mocidade, que quem tem uma casa cheia de filhos da mocidade não é envergonhado no dia da batalha? Porque, irmãos, bebê não faz guerra. Você nunca pode falar assim: vai ter uma guerra, vamos pegar, né? Vamos pegar a Priscila. A Priscila não leva para a guerra. Não, mas ela já nasceu, não vai para a guerra. Porque é bebê. Esse é o estado normal da maioria da cristandade. Nasceu, graças a Deus, mas não vai para a guerra. Sabe por quê? Porque é bebê. Então, o inimigo se alegra com isso. Bebês de 40 anos de vida cristã, tem 40 anos que eu nasci de novo, continua a mesma coisa, mas do mesmo jeito, não avancei um milímetro. Irmãos, isso não é motivo de glória, isso é um motivo de tristeza, porque o nosso Senhor, sabe, ele como aquele rei das misericórdias, ele não tem nenhum problema de ter na mesa dele, comendo todo dia, um Mefibosete alajado das duas pernas. Não, nosso Deus é o Deus de toda graça, e ele tem mesmo na sua mesa lá alguns Mefibosete. Mas o Senhor não salvou a gente para que a gente fosse um exército de Mefibosete. Não. Você já ouviu falar dos valentes de Davi? Já ouviu falar disso ou não? Amém. Já ouviu falar? Sabe o que eles faziam por causa de Davi? Se eles imaginassem que Davi estava com sede e que ele quisesse beber uma água que estava lá no posto do adversário, sabe o que eles faziam? Sabe? Eles arriscavam a própria vida para ir lá buscar um copo d'água e falar assim: meu rei, você queria beber água? Está aqui. Irmãos, esses são os valentes. Sabe? E a igreja de Deus, ela precisa entender isso, que esse é o nosso chamamento. O Senhor está buscando entre nós aqueles que amam a Jesus até a morte, aqueles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá, aqueles que estão dispostos a entregar sua própria vida para agradar o Senhor. Então essa é a maneira de produzir fruto, mas
entendam que há um adversário. Há um adversário chamado ambição, fascinação pelas riquezas, cuidar da vida, né? Quantos filhos de Deus estão aí enrolados até o pescoço, com essa coisa de querer ficar rico? Enrolou, olha, eu tenho até dificuldade de falar, sabe? Porque eu tenho irmãos amados espalhados por esse Brasil, que não precisavam de mais nada, que estavam muito bem cuidados pelo Senhor, obrigado, com seus negocinhos, porque o Senhor é bom. E a gente realmente, se a gente quer dar um bom testemunho aqui na terra, a gente tem que trabalhar com as mãos, tem que ser honesto, íntegro, tem que levantar bem de manhã, tem que vencer cada dia, a gente tem que ser bom pai de família, bom patrão, bom empregado, boa esposa, bom funcionário, bom secretário. A gente precisa disso, faz parte do testemunho do Senhor. Mas, sabe, os irmãos começam a descobrir aí uma maneira de ganhar um pouco mais, o Senhor realmente abençoa, o céu de Deus, a coisa começa a crescer, e de repente o camarada cai nessa armadilha, de que ele tem que dobrar o milhão, que ele tem que dobrar o patrimônio, que ele tem que avançar, chegou a hora de ele conquistar o mundo. E eu conheço irmãos que deu esse passo, e eles estavam muito bem. Ó, pra você ter ideia como estava bem, o último que eu conversei com ele falou para mim assim, ó, que em um ano ele perdeu 8